Amém. Glória a Deus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor, meus amados. Hoje estou aqui trazendo mais uma palavra de Deus aos nossos corações. Que Deus venha falar conosco grandemente através da sua palavra, da leitura. Hoje eu venho falar sobre a mulher samaritana, que Jesus alcançou aquela mulher. Era necessário que Jesus alcançasse aquela mulher, porque ela entenderia o que Jesus estava passando, para ela. Amém, amados? Aqui a história fala sobre Jesus conversa com uma mulher samaritana. Aqui no capítulo 4, já quero enfatizar o versículo 4 que diz assim: era necessário passar por Samaria. Assim chegou uma cidade de Samaria chamada Sicá, perto das terras de Jacó. Deram seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Aí ela vem falando. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem como tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me desta água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve orar. Jesus declarou: creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias chamado Cristo está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Glória a Deus, louvado e exaltado seja o nome do Senhor, meus amados. Aqui eu quero falar sobre o encontro de Jesus com aquela mulher samaritana. Jesus estava indo de uma cidade a outra, mas ele fala que é necessário passar por Samaria. Jesus, ele é maravilhoso, amados? Por mais que seja uma pessoa só, é necessário que aquela palavra alcance aquela pessoa que está precisando naquele momento. Aquela mulher samaritana já havia tido 5 maridos, A Bíblia fala que ela já havia tido 5 maridos e o 6º que ela tinha não era dela. Jesus te conhece, Jesus me conhece, Jesus conhece os nossos pecados. Então, aquela mulher, ela sofria, amados irmãos, porque pela rejeição daquele povo judeu. Os judeus e os samaritanos, eles não se davam bem. Diz a palavra do Senhor que eles não se davam bem.
Então Jesus falou que era necessário ele passar por Samaria. Por quê, amados? Porque ele precisava ter um encontro com a samaritana, porque ela precisava da água viva, da água que jorra, né? Da água que é Jesus Cristo. Ela precisava daquele encontro, ela precisava desta palavra, que Jesus tivesse um encontro com ela, né, meus amados? Então, que Jesus saberia, né, que ia ter um encontro ali naquele poço e ele iria falar de si para ela, ele ia falar do Pai, da água viva que ele era, meu Deus, e continua sendo até hoje, né, meus amados? A nossa água viva que jorra, que nos leva para a vida eterna. Jesus falou que era necessário ele passar por Samaria, porque ele precisava passar por ali e ter um encontro com aquela mulher e falar, né, e pregar a palavra do Senhor. A Bíblia fala que os discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Talvez ainda aqueles discípulos não tinham ainda o conhecimento que aquela mulher ia ter, amados irmãos. Ali, tendo aquele encontro com Jesus, os discípulos andavam com Jesus todos os dias. E aquela mulher precisou de um único encontro, de uma única palavra, de uma única conversa naquele momento, para que ela pudesse entender o que Jesus estava falando, qual era a missão de Jesus ali naquela terra, aqui na terra. Né, amados? Então, era necessário que Jesus tivesse um encontro com ela. Por quê, amados? Porque através da vida dela, Jesus alcançou outras pessoas, porque ela entendeu o propósito, ela entendeu o que Deus estava falando ali para ela sobre a água viva. Ela até esqueceu, amados, da água que ela foi buscar, que era uma água natural. Ela foi saciada naquele momento, ela foi alcançada naquele momento pelas palavras de Jesus. Ela foi alcançada, meus amados irmãos. E durante ali, Jesus teve um diálogo com ela, né? Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto era por volta de meio-dia. Estando Jesus ali sentado, veio a mulher samaritana tirar água. Jesus começa a ter um diálogo com aquela mulher. Dei-me um pouco de água, né? A Bíblia relata que os discípulos tinham ido comprar comida na cidade. E Jesus fala que era necessário isso acontecer, pois Jesus queria ter uma conversa sós com aquela mulher. Talvez se os discípulos estivessem com ele naquele momento, eles não teriam deixado Jesus conversar com aquela mulher. Por isso foi necessário eles irem à cidade comprar comida para que aquela mulher fosse alcançada. Naquela conversa, amados irmãos, Jesus, né, com aquela mulher conversando, ela teve vários questionamentos, como hoje a gente tem, como muitas pessoas têm, né, vários questionamentos, né, e a mulher samaritana questiona Jesus perguntando: como pode um homem judeu, o Senhor sendo judeu, falar com uma mulher samaritana? Como isso é possível, pois os judeus não se dão bem com os samaritanos? Aquela mulher ia ao poço naquele horário, pois as mulheres judeias iam em horário diferente. Ela ia sozinha, enquanto as outras iam juntas, né? Talvez aquela mulher, amados irmãos, sofria. Era triste, por quê? Porque ela se sentia rejeitada, porque ela se sentia sozinha, porque, amados irmãos, ela ia num horário diferente. Naquele tempo, eram as mulheres que iam ao poço tirar água. Então, talvez as outras mulheres iam mais cedo ou iam mais tardezinha, depois do pôr do sol, não sei. Então, aquela mulher ia no horário de meio-dia, ia sozinha, amados irmãos. Talvez ela se sentia rejeitada por aquelas outras mulheres, porque ela vivia uma vida que não agradava, né, a população, não agradava, né, o povo judeu. Então, ela era rejeitada. E Jesus não a rejeitou. Jesus falou que era necessário ele estar ali, que era necessário ele alcançar aquela alma, porque ela precisava de Jesus, né, amados? Então, Jesus conhece a sua vida, como assim Jesus conhecia a vida daquela mulher samaritana? Ele falou: falartes bem, falartes a verdade. Os 5 maridos que você teve não eram seus, e esse 6º que você tem não é seu. Você falou a verdade, você não tem marido. E aquela mulher reconheceu que ele era um profeta, e ele se revelou a ela. E veio o momento da revelação que ele falou:
Depois dos questionamentos que ela faz a Jesus, Jesus se revela a ela: se você conhecesse o dom de Deus e quem está lhe pedindo água, você lhe teria dado. E você teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Ele estava falando para aquela mulher, se ela soubesse quem estava falando com ela que teria pedido água para ele, não ele teria pedido água para ela. Jesus começou aquela conversa porque era necessário ele ter um diálogo com ela, ele ter uma conversa com ela. Ele começou a ter aquela conversa com ela, amados irmãos, porque era necessário Jesus alcançar o coração dela, alcançar nela. Como ele iria alcançar ela se ele não começasse com um diálogo, se ele não começasse a puxar uma conversa com ela? Hoje não é diferente. Hoje, para Jesus alcançar outras pessoas, a gente tem que começar com diálogo, tem que começar a conversar, tem que saber a puxar uma conversa, para que a gente possa entrar na palavra de Deus e revelar o dom da palavra àquela pessoa, revelar o que Deus quer falar àquela pessoa, ao coração daquela pessoa, para que aquela pessoa venha reconhecer que é Deus que está falando através da nossa vida, porque Deus, ele usa quem ele quer, da maneira que ele quer, a hora que ele quer. Então, ele usa as nossas vidas para falar para outras pessoas. Por isso, hoje temos que ter a sabedoria, de como começar a conversar com uma pessoa. Aquela pessoa pode estar passando por um momento difícil, pode estar com um coração endurecido, com um coração quebrado, pode estar sendo rejeitada pela população, porque muitas vezes, amados irmãos, as pessoas estão assim. E hoje é necessário a gente saber ter um diálogo, ter como iniciar uma conversa. Jesus se revelou àquela mulher. Então, meus amados irmãos, veio o momento da transformação. Depois de Jesus ter se revelado a ela, veio o momento da transformação. A mulher samaritana, no início, ela estava com o coração endurecido. Porque ela fez vários questionamentos, ela fez várias perguntas. Então, mas Jesus soube conversar com aquela mulher. Hoje temos que saber conversar, deixar o Espírito Santo nos usar para que a gente venha dar o nosso testemunho de vida que vem do nosso Deus, amados? Então, ela estava com o coração endurecido, estava incrédula no início da conversa, Ela ainda não sabia com quem ela estava falando. Então, pois tudo que Jesus falava, ela respondia com perguntas, questionamentos, mas no decorrer da conversa, Jesus foi se revelando, deixando a água jorrar, falando de si, o que ele poderia dar a ela, a água viva, que jorra para a vida eterna. Ela foi impactada, amados, ela foi impactada com as palavras de vida, com o conhecimento de Jesus sobre sua vida. Ela foi saciada com a água viva, que até esqueceu o que foi buscar naquele poço, deixando seu cântaro para trás e indo compartilhar o que tinha acontecido com ela, com os habitantes de Sicar. A palavra diz que ela deixou até o seu cântaro para trás e saiu correndo e foi falar o que tinha acontecido com ela. Ela deixou Jesus gerar um testemunho na vida dela. Hoje, amados irmãos, não é diferente. Deus, ele gera testemunho na nossa vida para que a gente possa impactar outras pessoas com o nosso testemunho, com o nosso dia a dia com Jesus, com a nossa intimidade com Jesus. Hoje em dia não é diferente. Aí vem o momento do impacto. Aquela mulher samaritana foi saciada com a água viva e foi impactada e tornou-se um testemunho da fé e um instrumento para a evangelização dos samaritanos. Olha só, amados irmãos, o povo judeu tinha um preconceito com os samaritanos, mas Jesus era um judeu e usou aquela mulher samaritana para alcançar outros samaritanos, porque era necessário ele passar ali naquele local onde ela iria tirar água, tivesse uma conversa com ela, um diálogo com ela, se revelasse a ela, para que ela pudesse entender e compreender quem era Jesus e aceitar que Jesus estava ali falando com ela. Jesus se revelou a ela. Ele falou: eu sou o Messias, quem falo contigo. E hoje não é diferente, meus amados irmãos. Jesus, ele usa a nossa vida para falar com você, para alcançar a sua alma, a sua vida. Muitas pessoas estão passando por dificuldades, por sofrimentos. Mas Jesus, ele nos usa. Por mais que a gente esteja quebrado, precisando de uma palavra, Jesus, ele nos usa para alcançar a sua vida, para alcançar a sua alma
E foi o que aconteceu com aquela mulher samaritana. Jesus, ele usou aquela mulher samaritana que estava passando por momentos difíceis, estava sendo rejeitada pelo povo judeu. Ela estava passando por um momento difícil, ela ia sozinha buscar água, mas Jesus não faz acepção de pessoas. Ele disse que era necessário ele passar por aquele lugar, porque ele sabia que aquela mulher ia aceitar a sua palavra, ia aceitar o que ele estava dizendo. Ela ia reconhecer que ele era Deus. Então, através da vida dela, ele alcançou outros samaritanos e hoje não é diferente. Jesus, ele nos usa para alcançar outras pessoas. Ele usa o nosso testemunho para impactar outras pessoas, né, amados? Então, hoje não é diferente. Hoje não é diferente. Jesus conhece os nossos pecados, sabe que somos falhos, sabe que somos pecadores, mas todos os dias nós conversamos com Jesus: Senhor, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas falhas, Tu és a nossa fonte de água viva, Tu és quem sacia a nossa sede, meu Pai. Hoje não é diferente. Jesus, ele nos usa para alcançar a Tua vida, outras vidas. Jesus usa a Tua vida para alcançar outras vidas, porque precisam, porque é necessário ser alcançadas para que venham ter a vida eterna com Jesus no grande dia, amados. Então, Jesus revelou àquela mulher que ele era o Messias, que haveria um tempo que nós íamos o adorar em espírito e em verdade. Onde quer que nós estivéssemos, íamos adorar ele, pois ele é espírito e se importa que o adoremos em espírito e em verdade. Imagina, amados irmãos, a Bíblia fala, aquela mulher samaritana falou assim: nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde deve adorar. Jesus disse que a salvação veio pelos judeus. Jesus veio para os judeus, mas os judeus não os aceitaram. Outros povos aceitaram, os gentios aceitaram. Nós somos um povo gentil, nós aceitamos Jesus. Então, Jesus disse que ia chegar um momento em que não era necessário subir ao monte. Imagina a gente sair aqui do Brasil ou sair de outro estado, de outro país, para ir lá em Jerusalém adorar Jesus no monte. Imagina. Não é necessário a gente sair daqui para ir adorar Jesus lá em Jerusalém, no monte. Ele diz que haveria tempo que nós o adoraríamos em espírito e em verdade. Onde quer que a gente esteja, onde quer que a gente for, a gente pode adorar o Senhor, porque Deus, ele é espírito e se importa que o adoremos em espírito e em verdade, com toda a sinceridade do nosso coração, da nossa alma. Então Deus se importa que você o adore em espírito e em verdade. Amém. Então hoje eu deixo esta palavra abençoada, que Deus possa abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família. Te dê sabedoria, discernimento da palavra, que você possa ser alcançado, que nem aquela mulher samaritana foi. Jesus conhece os seus pensamentos, Jesus conhece os seus passos, Jesus conhece tudo que tem em você, tudo que você faz, Jesus conhece. Vamos orar para finalizar a nossa meditação de hoje. Pai, Deus que está no céu, amado da nossa alma, graças te damos por mais esta palavra, por falar conosco, Pai, aos nossos corações. Pai, assim como o Senhor alcançou aquela mulher samaritana, que o Senhor venha nos alcançar todos os dias, alcançar, Pai, as pessoas que estão precisando, Senhor, de uma palavra, de um abraço, de uma palavra amiga, de um conselho. Que pessoas venham ser alcançadas, Pai, assim como aquela mulher samaritana foi alcançada. E que essas pessoas que forem alcançadas, Pai, venham ser usadas por Ti grandemente, Senhor, para alcançar outras pessoas. E essas outras pessoas venham alcançar, Pai, outras pessoas. E assim, Pai, sucessivamente, que o Senhor venha nos usar grandemente para alcançar outras vidas, para impactar outras vidas com o nosso testemunho de vida que o Senhor gera em nós todos os dias.
Pai, no nome poderoso de Jesus Cristo é que eu te peço, abençoe a vida desta pessoa, abençoe a sua família, abre portas de oportunidade a ela, Senhor. É o que eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.